Amém. Malaquias 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Em algumas palavras, em algumas versões está escrito peso de uma palavra do Senhor para Israel, por intermédio de Malaquias. E ele diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tens amado? O livro de Malaquias é um livro direcionado a quem? Aos sacerdotes. Fala aos sacerdotes e não ao povo. Neste livro existe uma certa ordem onde Deus vai fazendo algumas afirmações. Mantenha aberta, escorre ali os primeiros versículos que a gente vai falar sobre eles. O Senhor vem fazendo algumas afirmações, alguns questionamentos. E os sacerdotes questionam as afirmações do Senhor. E então os sacerdotes vêm o quê? Vêm respondendo através da vida de Malaquias, através do profeta Malaquias. E a primeira afirmação de Deus é: eu vos tenho amado, diz o Senhor. E o povo questiona: como o Senhor nos tem amado? E então Deus vem respondendo. Em outras palavras, ele vem respondendo, os lembrando da eleição, os lembrando que eles eram e são povos escolhidos, povo separado para o Senhor, povo escolhido para a honra e glória do Senhor, lembrando quem eles são. Israel havia passado pelo cativeiro babilônico por 70 anos, e após 70 anos, Deus permite que eles voltem para a sua terra, a terra prometida. Esdras e Neemias, eles narram muito bem isso, e eles voltam para reconstruir o templo, suas casas, os muros, sua vida, sua família e a cidade. E eles voltam para lá depois dos 70 anos. E os profetas diziam, por quê? Porque Deus novamente afirmava que faria deles uma grande nação, e que inclusive o templo que havia sido destruído ia ser reconstruído. E assim aconteceu, não como aquele templo anterior que era havia muito glamour e muita visibilidade assim no sentido da obra em si, mas ele foi construído. E isso aconteceu. Passado um tempo, vai se passando o tempo, e o povo ia se afastando, havendo que um desânimo, cada um ia cuidando das suas vidas, esquecendo dessa promessa, esquecendo da história, esquecendo daquilo que Deus tem para eles. E dentro desse desânimo vinha o quê? Vinha a falta do quê? De um amor pelas coisas de Deus. O amor, Rodrigo, ia se esfriando pela obra, pelo Senhor e pelo que o Senhor tinha para eles. E o povo a cada dia passava a cuidar mais das suas coisas, passava a preocupar mais com as suas casas, e o coração de cada um deles, a cada dia estava mais longe daquilo que o Senhor havia os chamado para fazer. E hoje não é diferente. Hoje, nos nossos dias, não é diferente. E de fato, se nós não nos atentarmos e estarmos atentos com a voz e com a vocação e com o chamado do Senhor, isso também hoje não é diferente. Cada um correndo atrás das suas coisas, cada um mantendo aquilo que, colocando em primeiro lugar aquilo que de fato ele está interessado naquilo, mudando as prioridades, e cada um buscando os seus interesses. Nos nossos dias isso tem acontecido também, e gerando o quê? Também gerando muito desânimo, gerando também muitas frustrações, gerando expectativas não realizadas, gerando também o quê? Crises de fé também. E Deus levanta Malaquias e diz ao povo que precisamos reanimar. Através do profeta Malaquias, o Senhor diz ao povo: vocês precisam se posicionar, vocês precisam se reanimar. E Malaquias vem e mostra quem é o Deus deles, quem é o nosso Deus, e também vem mostrando para eles quem eles são. E nós precisamos de retornar e reconhecer quem é o Senhor, e reconhecer quem é o Senhor nas nossas vidas e quem também nós somos. Voltando para o texto, no versículo 6,
o Senhor faz uma segunda afirmação: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Lembrando que na nova aliança, meu irmão, o Senhor, no nosso tempo, nos chama para um reino de quê? Um reino de sacerdotes. Isso é para nós hoje. E aí o Senhor diz: o filho honra o pai e o servo ao Senhor. Deus usa duas figuras: a primeira figura de paternidade e a segunda de senhorio, senhorio de Deus. Deus se coloca como um pai e também como um senhor. Deus está afirmando: eu sou o pai de vocês e vocês são os meus filhos. Eu sou o Deus de vocês e vocês são o meu povo. Deus vem e diz isso aos sacerdotes que conduziam o povo naquele tempo. Aí o Senhor está dizendo: o filho não honra o pai? O servo, o funcionário, não honra o seu senhor? Não honra o seu patrão? E se eu sou pai, onde está a minha honra? Cadê a minha honra para com respeito para comigo? Se eu sou pai de vocês, cadê a honra e o respeito para comigo? Por quê? Porque honra e respeito são coisas que andam juntas. E eu quero trazer para um sentido agora, para depois voltar para aquilo que a gente quer caminhar. Hoje, muitos pais hoje não observam muito isso. Muitos pais criam filhos, às vezes de uma forma, e eles se tornam filhos desonrosos. Muitos pais de hoje não conquistam esse respeito, não conquistam essa honra, porque não dá um bom exemplo, né, o que lhe cabe fazer. E às vezes se torna até indignos, às vezes até mesmo, dessa honra e desse respeito. Muitos não se preocupam em dar respeito aos seus filhos, talvez se preocupam até em serem amados. E nesse caso, para que os filhos também os amem, dedicam somente e muito a esse aspecto, com foco somente disso, mas não aplicam respeito, não aplicam honra, não aplicam limites e se esquecem que um pai precisa de conquistar isso. O quanto isso é importante também na nossa caminhada de paternidade, de maternidade. Os filhos devem ter respeito e honra pelos pais. Nós pais, antigamente o meu pai, né, e quem tem aí pelo menos uns 40 anos, com certeza viveu isso. O meu pai não se preocupava muito se eu o amasse. Até era uma linguagem que a gente nem nunca muito existia. Ele se preocupava muito a que eu o honrasse, a que eu tivesse o respeito com eles. Se eu falasse para o meu pai assim: pai, eu não te amo, porque ele me contrariou, ele não está fazendo o que eu quero, ele me entrou com a disciplina e falasse: pai, eu não te amo, pai, eu te odeio, o pai só falava assim para mim: não tem problema não, o que eu quero é que você me respeite, o que eu quero é que você me obedeça. Lá atrás era mais ou menos isso. E eu entendo, meu irmão, que uma criança está em formação e ela não sabe de fato o que é amor. Ela não sabe amar, não sabe, e ela não tem às vezes isso para oferecer. E ela precisa, nesse pacote, aprender honra, aprender limite, aprender respeito. E no tempo certo ela vai entender o que é o amor, porque o verdadeiro amor, ele contempla muitas outras coisas. Em 1 Coríntios 3 fala que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não procura os seus próprios interesses, o amor não se ressente do mal, o amor não se alegra com injustiça, o amor, ele é sofredor, ele crê, ele sofre, se precisar ele sofre, se precisar ele espera. Esse é o amor, esse é o verdadeiro amor que Paulo, tanto ali
nos ensinou e nos mostrou que esse é o sublime caminho. Esse é o sublime caminho. Ele fecha o capítulo 12 dizendo: entretanto, ou portanto, agora eu vos ensino, eu vos mostro um sublime caminho, um caminho mais elevado. E esse é o caminho. Esse é o caminho. E uma criança, ela às vezes ela não vai conseguir. Se nós adultos precisamos tanto de nos rever para entender de fato o que é o amor, imagine uma criança. Ela tem que ser ensinada a respeito, ela tem que ser ensinada também honra aos pais, honra aos adultos. E isso vem se perdendo com o tempo. E não seria isso exatamente o que o Senhor está nos dizendo? E Ele começa nos dizendo: eu vos tenho amados, eu vos tenho amado com esse amor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Cadê a honra e o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. Onde está a honra de vocês ao meu nome? Eu fui pesquisar cerca de 24 vezes. O livro de Malaquias está afirmando assim: diz o Senhor dos Exércitos. Deus quer enfatizar a sua autoridade. E quando Ele fala de exército, Ele não está se referindo a exército de homens, sabe? Ele se refere a exército tanto de anjos e tanto também de estrelas, porque são bilhões de estrelas, e Ele sabe o nome de todas elas, e Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, e Ele pode manejar qualquer coisa, seja anjo, seja estrela, seja qualquer coisa da criação. Para quê? Para cumprir os seus propósitos, para manejar e para cumprir a sua vontade. Sobre quem? Sobre nós, sobre as nações. E por 24 vezes, num livro de 4 capítulos, Ele escreve Senhor dos Exércitos. Amém? Amém? E o Senhor está dizendo: eu sou o Pai. Onde está o respeito? É o próprio Senhor criando esse diálogo com os sacerdotes. E os sacerdotes respondem assim, lá está, logo no final do 6 ou início do 7: em que desprezamos nós o teu nome? Final do 6, né? Então o Senhor responde no 7: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que vos tenho profanado? Nisto pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis, ao 8, quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso ele se agradará de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Na antiga aliança, após a queda do homem, Deus se permite tocar e ser tocado pelo homem através de um sacrifício, que se passava o quê? Se passava pelo sangue derramado no altar. O sacerdote, Mateus, é que gerenciava isso. Os sacerdotes é que gerenciavam isso. Por quê? Porque havia prescrições sobre o animal que se passava ali. Esse animal era vistoriado, esse animal não podia ter defeitos, esse animal não podia apresentar qualquer tipo de problema. Isso está em Deuteronômio 15, 21. Diz assim: porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver qualquer defeito, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. Então, não tinha problema de ser uma rolinha. Vamos avançar. Não tinha problema de ser uma pomba, não tinha. Mas se ela tivesse uma asinha quebrada, se ela tivesse algum problema, não poderia, porque não poderia ter nenhum tipo de defeito. Por quê? Porque o sacrifício aceito apontava, como todas as coisas apontam, para o sacrifício vivo, santo, perfeito do Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mácula, sem defeito. Amém? Cristo Jesus, o justo. Então apontava esse sacrifício para o Filho de Deus, que se sacrificou por mim, que se sacrificou por ti. Então quem pudesse oferecia um boi.
A família socialmente mais melhor oferecia um boi, mas as famílias mais simples, né, o Senhor recebia o sacrifício da mesma forma. Poderia ser uma rolinha, poderia ser uma pomba. Então não teria problema em entregar aquilo que é simples. Deixa o Espírito Santo falar conosco. Não teria problema em entregar aquilo que é simples. Não poderia passar pelo que é vil. Não poderia entregar aquilo que inspira desprezo. Não poderíamos e não podemos entregar aquilo que não contempla dignidade. Não podemos e não poderia entregar aquilo que é abjeto, que é desprezível, que é descartado, que é indigno, que é infame. Aqui está o ponto. Esse é o ponto. Não é o tamanho, não é a quantidade, não é o tamanho, mas é o zelo. Não é o tamanho, mas é o quanto o coração se conecta com isso. É o quanto o coração se conecta com aquilo que nós estamos entregando. Por quê? Porque só o Senhor conhece os corações, e só o Senhor conhece as intenções, só o Senhor conhece o que se passa aqui no meu interior. Aleluia! O Cristo Jesus, o Filho de Deus sendo entregue, poderia ser representado por uma rolinha. E isso não se relaciona somente com a condição social baixa. Nós falamos isso domingo passado. Mas sobretudo sobre um fato, sobre um animal, sobre uma ave que representa o quê? Pureza, mansidão. Ela é representada o quê? Um símbolo de paz. Só o Senhor sabe o que passa no teu coração e no meu. Assim como o Senhor viu naquela mulher que quebrou aquele vidro de alabastro, Ele viu algo além. Ele viu algo além que ninguém viu, e recebeu aquela oferta. Assim também como o Senhor viu naquelas 2 moedas entregas pela viúva, pois a Bíblia diz que ela entregou tudo. A Bíblia diz, o Senhor estava lá e diz que ela entregou tudo. A Bíblia fala que ele entregou sua vida. A vida ali, no original, o significado é bio. Ela entregou sua vida. Ela entregou tudo. E o Senhor detectou ali a entrega daquela mulher. A Ti, Senhor, eu entrego a minha vida. A Ti, Senhor, eu entrego o meu tudo. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, às vezes a gente deixa de fazer tantas coisas. Às vezes a gente deixa de buscar o Senhor. Às vezes a gente deixa de contemplar o Senhor. Às vezes a gente deixa de vir à casa do Senhor. Às vezes a gente deixa de fazer uma leitura, de ter um devocional, porque nós estamos cansados. Às vezes a gente até não dormiu bem, sabe? E às vezes a gente pode deixar de vir para a casa do Senhor. Às vezes está chovendo, e às vezes a gente pode negligenciar e pode se deixar levar pelas circunstâncias e deixar de oferecer aquilo que nós devemos oferecer ao nosso Senhor. Se chover amanhã, eu não irei trabalhar? Se eu estiver cansado, tive um dia exaustivo, um dia cheio, eu vou deixar de trabalhar? E aí eu vou ligar para o patrão e falar assim, vou tentar justificar o injustificável? É isso que o Senhor está dizendo em Malaquias. É isso que Ele está dizendo. É isso que Ele tem para nós nessa manhã. Quantas vezes a gente negligencia e coloca tantas coisas, tantos obstáculos na nossa entrega, tanta dificuldade na nossa entrega, no nosso relacionamento. Não vai adiantar nós ligarmos para o patrão e justificar o injustificável. Mas para Deus, Deus sabe, Quem já ouviu isso? Deus conhece. Deus me conhece. Deus é bom. Deus entende. Deus conhece o clamor no meu coração. Deus conhece que eu sou bom.
E o Senhor encerra a primeira aliança, num livro tão precioso, tão central, inicia assim. Tantas coisas preciosas tem nesse livro. É um livro pequeno, mas tão profundo e tão central. A nossa oferta, e eu não estou falando de dinheiro. Qual que é a nossa oferta? Qual tem sido a nossa entrega? Se você estiver entregando bem, nós podemos melhorar. Se você estiver entregando, com certeza Deus tem um nível maior para ti. Nós podemos melhorar. Nós voltamos a falar daquela viúva. Aquela viúva entregou tudo, meu irmão. Ela entregou o original, ela entregou a sua bio. Bio vem de biologia. Ela entregou sua vida, sabe? Não foi o seu dinheiro, ela entregou a sua vida. A vida dela estava dentro daquela oferta, sabe? E o Senhor nos chama a atenção para a entrega daquela viúva. Eu não estou me referindo à oferta. A minha vida e a sua vida tem que ser uma oferta. A nossa vida tem que ser uma oferta ao nosso Senhor. O culto de ceia é um culto de oferta. Nosso Pai ofertou o seu filho, para que hoje a gente estivesse aqui, para que a gente tenha vida e a gente a tenha em abundância. O que estamos entregando ao Senhor? O que estamos entregando ao Senhor? Qual a sua entrega? Você o tem honrado? Qual o seu nível de reconhecimento? Responda para ti. Qual o seu nível de entrega? Talvez corremos, lá no final do dia a gente boceja, né? Obrigado, Senhor. Corre. Lá no final do dia a gente boceja. Obrigado, Senhor, por esse dia. Amém? Escuta, meu irmão. Deus espera de nós honra. Deus espera de nós o primeiro lugar. Isso não é uma carência dele. Isso é melhor para nós. É melhor para nós. Ele conhece a nossa estrutura. E Ele sabe o que nós precisamos. Ele não tem carência, mas Ele sabe que o melhor para nós é o colocarmos em primeiro lugar. Então a conversa, o relacionamento com Deus é honra. E só Ele pode medir o que aqui dentro. Só Ele pode medir o que é feito para Ele e o que não é. Então seja uma rolinha a sua entrega. Seja um touro a sua entrega. Seja um cabrito, um carneiro a sua entrega. Sabe? E a sua entrega fala de verdade o relacionamento que você tem com Ele. O quanto de entrega eu tenho para Ele de verdade. Por isso Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Pelo sangue esgotado, o sangue é a vida do corpo. Ele deu a sua vida. Ele deu a vida. Ele me honrou e Ele te honrou.